Olá, estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando o quê? Equação do segundo grau. Mas estamos trabalhando o processo de resolução, o processo geométrico de Al-Khwarizmi. Lembra dele? Vamos lá então? Então, quais são os nossos objetivos? O que eu preciso que você termine essa aula? Resolvendo a equação do segundo grau por esse processo de algarismo, que é de completar quadrados, tá bom? E resolver situações, problemas que envolvam a equação do segundo grau. Porque vocês sempre perguntam, onde que eu vou usar isso? Pois é, tem um monte de problemas aí que podem aparecer a equação do segundo grau. Bora lá então? Primeiro, será que as equações do segundo grau se aplicam a outros problemas que não sejam apenas de área? Porque a gente vinha trabalhando situações de área, né? Cálculo de área. Será que tem outras? Lógico que tem, bolas de outros exemplos, tá bom? E é isso que nós vamos ver. Você já parou para pensar em como a temperatura varia ao longo de 24 horas? Muda bastante, né? A temperatura de madrugada é uma, manhã outra, meio-dia, tarde, noite, e ela fica variando o tempo todo. A gente não tem uma temperatura fixa. Então, normalmente pela manhã temos as temperaturas mais baixas, daí conforme vai passando, a temperatura vai aumentando até atingir o pico, ou seja, a maior temperatura. Atingiu, em seguida ela vai baixando novamente para tudo começar de novo no outro dia, ok? Veja esse gráfico com a temperatura registrada num dia específico, dia 20 de outubro de 2015. Então, eu tenho esse gráfico aqui e ele foi registrado, à meia-noite e 30, às 2 horas da manhã, 3h30, 5, 6h30, 8 horas, 9h30, 11, meio-dia e meia, e por aí vai, até 11 horas. Então, repare como a temperatura estava aqui, desceu um pouquinho, de manhã chegou na temperatura mais baixa, entre 5 e 6 horas, 6h30 da manhã, né? Aí sobe, chega numa temperatura alta dessa assim, e depois despenca de novo. Então, isso foi registrado em um dia específico. Tá bom? Nesse dia 20/10 aí. Então, com base nesse gráfico aqui, eu quero que você olhe esse gráfico e responda essas perguntas aqui. Quais são as perguntas? Primeira, qual foi a temperatura mais alta do dia? Então, você vai olhar o gráfico e vai responder. B, qual foi a temperatura mais baixa do dia? Você também vai olhar o gráfico e vai responder. E a terceira, em qual horário do dia a temperatura foi de 28 graus Celsius? Então, assim, é muito simples. Não fique achando que tem coisa difícil nessa história. Não. Quando você tem um gráfico, uma tabela, você só precisa ler essa informação visual e responder. Às vezes tem uma conta ou outra, mas às vezes não tem conta nenhuma. Basta que você olhe, interprete o que você está vendo, interpretar e responder direto, tá bom? Já dei uma dica aí. Responde aí que eu já volto.
Ficou fácil, não ficou? É muito simples, porque você tem o gráfico, tem as informações, basta ler e ir para o gráfico pegar a informação que está sendo pedida. Então vamos lá. Na letra A diz assim, qual foi a temperatura mais alta do dia? Então vamos ler o gráfico e entender? Aqui no eixo horizontal, que seria o nosso eixo X, eu tenho a variação do horário, certo? E aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, eu tenho a variação da temperatura. Então a temperatura está sendo marcada aqui, ó, tá? Ele quer qual foi a temperatura mais alta. Então a temperatura mais alta está aqui nesse eixo. Você encontra a temperatura mais alta aqui, né? O gráfico me diz que é 36,6. Então porque ele tá escrito aqui. Se ele não tivesse escrito o número, você teria que responder entre 33 e 38 graus, certo? Porque está dividido no intervalo aqui de 5 em 5 e daí você não tem como precisar. Mas, como ele colocou, então nós temos 36,6. Isso acontece mais ou menos, ó, às 14 horas. Então, olha lá, a temperatura mais alta foi de 36,6 graus Celsius e ocorreu às 14 horas aproximadamente, tá bom? Ele está perguntando qual foi a temperatura, a gente respondeu a temperatura e o horário. Mas repare que a pergunta é para a temperatura, tá bom? Então, olha lá, B. Qual foi a temperatura mais baixa do dia? Então, essa linha vermelha é minha temperatura. Aonde que ela está mais baixa? Nesse ponto aqui, né? Que também o gráfico me deu, que é 19,1. Senão, eu teria que pegar esse intervalo entre 18 e 23, tá bom? Então, a temperatura mais baixa foi de 19,1 graus Celsius. E isso ocorreu entre 5 e 6 e meia da manhã. Mas como ele quer a temperatura, basta responder 19,1 graus Celsius. Precisa colocar esse Czinho aqui, gente. Porque a gente tem 3 unidades de temperatura. Graus Celsius, que é a mais utilizada, tem o graus Fahrenheit, que também é utilizado normalmente nos países de língua inglesa. Então, quando você vê um filme, está registrada a temperatura, normalmente é Fahrenheit, por isso que é mais alto, tá bom? E nós temos o Kelvin. Kelvin é a unidade de medida de temperatura dentro do mundo científico, tá bom? Então, é usado daí o Kelvin, ok? Então, por isso que tem que colocar o Celsius para indicar qual é a unidade que a gente está trabalhando. E tinha mais uma, né? A pergunta C dizia em qual horário do dia a temperatura foi de 28 graus. Então, repare que agora ele mudou. Ele deu a temperatura e pediu para a gente o horário. Então, o horário está no eixo X. Eu vou procurar onde que está a temperatura de 28. Olha aqui, ó. 28 graus está aqui. Ela acontece aqui nesse intervalo e de novo lá na frente. Então, eu tenho 2 horários que passam por essa temperatura de 28 graus. Então, olha aqui, ó. Aqui, aproximadamente às 8 horas, ok? E aqui também, aproximadamente às 20 horas, ó. Se você traçar uma linhazinha ali, você vai ver que é aproximado, tá bom? Então, ele deu o contrário agora. Ele deu a informação do eixo vertical e pediu a informação do eixo horizontal, porque as duas se relacionam, tá bom? Então, a gente tem que ler o problema para poder entender o que ele está dando e o que ele está perguntando, ok? Então, tem 2 respostas, porque passou pela temperatura de 28, subiu, chegou na máxima e despencou de novo. Então, ela apareceu em 2 momentos. Você acertou? Muito bem. Temos mais algumas perguntas desse gráfico, porque a leitura de gráfico é muito importante. Por quê, professor? Porque a gente consegue trazer muitas informações de forma rápida. Olha aqui, ó, você bate o olho aqui, ó, olha isso aqui por uns 5 segundos, você já entende. Diferente do que se tivesse escrito um texto com todas essas informações. A gente ia ler e ia se perder no meio de tanto número, de tantos dados. Então, por isso que é tão importante você aprender a ler gráfico e tabela, porque são muitas informações de forma resumida, tá bom? Então, eu tenho mais algumas perguntas desse gráfico aqui, olha lá. Primeira, qual era aproximadamente a temperatura registrada às 11 horas? Aproximadamente porque o gráfico não está bem certinho ali, né? Então, aproximadamente. E tem a segunda. Pode haver 2 temperaturas iguais em um mesmo dia? Pensa aí e responde que eu já volto.
Continuamos no mesmo gráfico, então fica fácil porque a gente já começou a interpretação desse gráfico, ok? Então vamos lá para essas outras duas perguntas aqui. Então ele diz assim, qual era aproximadamente, mais ou menos ali, a temperatura registrada às 11 horas? Então repare que o horário está no eixo X, no eixo horizontal. Então você vem aqui e procura 11 horas, 11 horas, 11 horas. Opa, tá aqui, ó. E sobe lá, ó. Então, mais ou menos, né, porque está bem emboladinho o gráfico ali, por isso que na pergunta ele já acrescentou a palavra aproximadamente. Então, aproximadamente 33 graus, ó, ok? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, devido à exatidão do gráfico ali, mas 33 graus, ok? Então, repare que ele deu horário, e daí do horário a gente vai atrás da correspondência no eixo vertical, que é o eixo da temperatura. Tá bom? Deu isso teu? Ah, deu, né, gente? Ficou fácil, né, que ficou? Então, tá bom. E o outro? Pode haver duas temperaturas iguais em um mesmo dia? Esqueça do gráfico. Pode haver? Claro que pode, né, gente? A temperatura fica oscilando o tempo todo. Pode haver. Pode ser que algumas temperaturas não se manifestem duas vezes, mas outras sim, né? Olha aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, que sobe e desce, elas apresentaram duas vezes no gráfico. Né? Então, olha aqui, ó. Veja que a temperatura de 28 graus, por exemplo, que é onde está marcado aqui, ó, um exemplo só, né? Ela apareceu duas vezes. Enquanto a temperatura estava subindo no decorrer do dia, passou por ela, chegou no limite máximo, que é 36,6, e depois voltou a diminuir. Então, passou por ela novamente na descida da temperatura. Então, de manhã e à tarde, ó. Sendo assim, normalmente temos a mesma temperatura repetida por duas vezes no mesmo dia. Então, essa faixa de temperatura aqui, ó, onde terminou aqui assim, ó, mais ou menos de 23 graus até uns 35,
essa faixa de temperatura se repetiu sim 2 vezes durante o dia, ok? Você deve estar se perguntando o que tem a ver com a equação do segundo grau, né? Tudo a ver, gente. Só que ela não está explícita aí, ela está escondidinha. Mas olha o formato do gráfico. Depois eu conto. Vamos devagar com esse negócio, vamos devagar. Perceba que nesse gráfico a temperatura se repete em 2 momentos, que foi o que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, 28 graus aparece, um exemplo só, né? Tem outras, aparece em 2 momentos diferentes. 33 graus em 2 horários diferentes também, né? 33 está aqui, ó, aparece aqui, sobe, 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 aparece de novo. Então, e outras temperaturas também. Então, para uma mesma temperatura, teremos 2 horários. E nós vamos utilizar essa ideia aí, tá bom? Guarda essa ideia da temperatura. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico parecido com esse. Esse, na verdade, é mão na massa, ou seja, for you, ok? For you. Então, pensa lá. Olha que interessante. Você vai anotar as temperaturas nas diversas horas de um dia e vai criar um gráfico como esse que a gente fez da imagem. Para ajudar nas suas anotações, você pode montar uma tabela para depois passar para o gráfico. Professora, eu não tenho um termômetro para estar anotando temperatura. Você poderia ter, né? Quem tem em casa pode olhar lá. Quem não tem, gente, você pode entrar no site, em vários sites de clima-tempo por aí, e você pegar as temperaturas num determinado dia. Porque o teu exercício qual é? Montar um gráfico. Porque daí você vai perceber essa mudança. A temperatura está a uma certa temperatura baixa, sobe, 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 sobe e diminui de novo. Então, é essa ideia que eu preciso que você veja em outro dia, em qualquer dia, um dia da sua escolha, da sua preferência, tá bom? Faz aí, depois mostra lá para os seus colegas como que ficou o seu gráfico do dia que você escolheu. Escolhe um dia de verão, um dia de inverno, o dia de hoje, de amanhã, escolhe aí, tá bom? E agora eu tenho um exercício 3. Então, agora nós vamos supor que os registros de temperatura tomados entre 0 hora e 24 horas de um dia em uma cidade se ajustam a essa fórmula matemática, ok? Se ajustam. Vamos imaginar que esses registros cabem certinho nessa fórmula. Dado o horário, eu tenho essa temperatura que segue essa fórmula, tá bom? Então, essa fórmula é o seguinte, T é igual a menos 1 sobre 10, que multiplica x menos 12 ao quadrado, mais 10. Então, o que essa fórmula me diz? Que T representa a temperatura em graus Celsius, tá bom? E x representa as horas do dia. Então, vai de 0 a 24, né? Então, eu tenho 2 horas, tenho 5 horas, tenho 17 horas, tenho 22 horas, até 24. Tá bom? E a pergunta é a seguinte, a que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6 graus Celsius? Então, ele quer saber o horário que deu essa temperatura. Se ele está dizendo que nessa cidade, nesse dia, a temperatura se ajusta a essa fórmula, então, ele quer saber o x quando o T, que é a temperatura, for 9,6. Então, você vai tirar essa letrinha T e vai colocar essa informação que ele deu, 9,6. E daí você vai mexer nessa equação aqui e vai resolver ela para poder encontrar qual é o x. O que é o x? X representa as horas do dia. Então, você colocando 9,6 aqui, você vai ter o x, que é o horário que representa do dia que terá essa temperatura. Tá bom? Faz a troca, mexe um pouquinho na equação ali, eu já volto.
agora ficou moleza, né, gente? Moleza por quê? Porque você vai trocar o t por 9,6. Então, nós vamos fazer algumas manipulações rapidinhas aqui, ó. Esse 10 está somando, passa subtraindo. Então, 9,6 menos 10, menos 0,4. O resto você vai copiando igualzinho, tá bom? Aí, esse 10 que está multiplicando, dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar menos 4 igual a isso aqui. Aí, eu não quero esse valor negativo, ele está me atrapalhando. Então, multiplica por menos 1 em ambos os membros. Todo mundo fica positivo. Aí, eu quero x, então eu preciso me livrar desse quadrado e desse 12. O quadrado, você passa para o outro lado na forma de raiz. E dentro de uma equação do segundo grau, sempre que você extrai uma raiz, dá certo a resposta positiva e a negativa. Pronto, raiz quadrada de 4, mais e menos 2. E agora, você tem duas opções para poder resolver, porque as duas dão certo. Tanto a resposta positiva quanto a negativa. Para a resposta positiva, o menos 12 passa somando, deu 14. Para a resposta negativa, o 12 também passa somando, mas daí juntando com menos 2 dá 10. Então, ou seja, eu tenho os dois horários que a temperatura deu 9,6 graus, às 10 e às 14. Como ele quer do período da tarde, o horário que passou por 9,6 graus é às 14 horas. Fácil, não ficou fácil? Dá a impressão que era um monstro absurdo? E veja, não ficou difícil. Pode confirmar que não ficou, porque eu sei que não ficou. Olha lá, ó. Então a temperatura chegou a 9,6, subiu mais um pouquinho e voltou a descer. Então aqui estaria o gráfico da temperatura seguindo essa fórmula nesse dia, nessa cidade. Interessante, né? Então o que vimos hoje? Como resolver problemas que envolvem a equação do segundo grau com o método do algarismo e o ciclo de temperatura que pode se encaixar numa equação do segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na próxima aula. Até mais!